Então, nem sempre as pessoas estão ouvindo aquilo que nós estamos querendo falar. E como isso trava os negócios. Você sabe qual é o maior problema hoje dentro da sua empresa? É comunicação com a equipe, comunicação com os clientes. Se você entender esse jogo da comunicação, eu já falo para vocês, vocês resolveram 50% dos problemas. Os outros 50% a gente tem aí uns 30, 40 problemas para resolver. Mas 50% está numa única fonte, chamada comunicação. Então vocês precisam destravar a cabeça de vocês para a comunicação, tá? Se você não conseguir desenvolver um pouco mais, e comunicação é um exercício que exige prática. É um exercício que você vai se tornando melhor a cada vez que você vai praticando de forma consciente. Então, eu, por exemplo, sou um instrutor. Eu desenvolvo muito a comunicação no momento que eu estou ministrando um treinamento. E se vocês querem realmente evoluir aí na empresa de vocês, comecem a ministrar treinamentos para vocês verem. Comece a fazer uma live. Comece a fazer reunião com a equipe. Por exemplo, nas reuniões, muitas vezes você não começa a destravar teu cérebro porque você está comunicando e falando com o seu time. Então, assim, a comunicação, ela exige de você enfrentar algo que você não está preparado, não está acostumado, que talvez você não goste. Quem aí, por exemplo, ergue a mão aí, quem não gosta de fazer reunião com a equipe? Se sente travado, é difícil. Quantos de vocês aí têm dificuldade de fazer reunião? De parar, por exemplo, vamos parar 1 hora por semana, meia hora por semana, vamos fazer reunião com a equipe? Então, Thiago, a reunião foi melhor para mim do que para eles, eu achei. Mas é normal. No começo a gente... Eu tomei consciência de coisas assim que eu não tinha. Eu fui preparar a reunião, falei, cara, colocar gás no ar-condicionado é melhor do que fazer motor, dá mais dinheiro. É isso mesmo. E o quanto é importante. Por exemplo, os japoneses, né? Por que os japoneses têm uma cultura tão forte de produto no mercado, né? Pega Honda, pega Mitsubishi, né? Pô, os caras não brincam, né? Os caras não brincam no mercado. Por que os japoneses são tão bons em tecnologia? E, claro, fora a informática, né? Fora outras coisas aí que eles lideram o mercado também. Mas o que acontece? Os japoneses, eles são bons, né? Pega a Toyota, por exemplo. Por que eles são tão bons? Porque eles planejam muitas coisas. E eles são sistemáticos em trabalhar um planejamento. Nós, quando vamos tocando a vida no estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, nós não vamos exercitando o potencial do nosso cérebro. E todas as vezes que você para aqui para fazer uma reunião, para pensar numa comunicação, para estudar a pessoa no qual você está se relacionando, né? E buscar uma assertividade nesse objetivo, cara, o teu cérebro começa a tratar, por exemplo, um assunto técnico aí sobre um ar-condicionado e um motor, coisa que você nem tinha pensado. Então, o nosso cérebro é uma máquina que precisa ser trabalhada, desenvolvida igual um músculo. O músculo, ele atrofia por falta de movimento. O teu cérebro atrofia por falta de usá-lo. E nós que somos mecânicos, por mais que tenhamos que estudar muitas coisas, entender sobre um sistema complexo e tudo mais, nós focamos só numa área na nossa vida. Vocês já perceberam que dono de oficina só foca em carro? Por que você não aprende um pouco de gestão financeira? Por que você não aprende um pouco de pessoas? Por que você não aprende sobre marketing digital? Por que você não entra em outros mercados, em outras áreas para aprender também? Porque nós somos focados só na mecânica, só no carro. E vou falar uma coisa para vocês. É a nossa paixão. É o que eu mais gosto de fazer, é consertar carro. Mas é o que menos me dá resultado. Hoje, para mim, consertar carro é o que menos me dá resultado. Thiago, o que mais te dá resultado? É preparar 10 mecânicos para consertar carro. Não é eu consertar um carro. Você está entendendo? O que mais me dá resultado? É eu preparar 200 alunos, 300 alunos
para multiplicar o conhecimento que eu tenho. Vocês podem ter certeza absoluta que se vocês tiverem resultado com esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês nas pílulas, pode ter certeza absoluta que eu estou criando aqui parceiros de negócios. Não são simplesmente alunos. Eu não olho para alunos assim, meu aluno. Claro que não. Eu quero daqui a pouco pensar em outros projetos com vocês. Por exemplo, por que não daqui a pouco uma rede de oficinas pelo Brasil? Você está entendendo? Estou preparando pessoas que talvez estejam preparadas para isso. Então, o nosso objetivo sempre tem que ser o quê? Expandir o nosso nível de entendimento sobre as demandas. E comunicação, vocês precisam agora fazer um esforço acima da média, tá? Vocês precisam fazer um esforço acima da média para melhorar a comunicação. Maior problema entre um casal, comunicação. Maior problema entre você e a sua equipe, comunicação. Maior problema para você sair da sua oficina, sabe qual é? Você está aqui na oficina e você quer tirar 15 dias de férias, mas não tem ninguém para tocar a tua oficina. Por quê? Porque você não formou um líder. Dono de oficina, não é formar uma equipe, é formar um líder. Um líder já te dá a oportunidade para você sair. Agora, por que você não consegue formar um líder? Comunicação. Tá? Então, alguém colocou ali, eu tenho dificuldade para ter assunto para fazer todos os dias. Não precisa fazer todos os dias, fica tranquilo. E os assuntos a gente vai aprendendo. Assunto tem aqui para o ano inteiro. Se vocês quiserem fazer as pílulas, 365 pílulas, nós toca o barco, não tem problema nenhum. Tem bastante para ser aplicado. O ser humano, o aprendizado é infinito. Ninguém sabe tudo. A gente está todo dia aprendendo. Mas, enfim. Então, o que eu vejo? Alguém colocou ali, a minha dificuldade é porque eu nunca tinha passado por algo do tipo. Trabalhei a vida inteira para o meu pai até minha transição. Nem sonhava com isso. Tá tudo bem. Faz parte do jogo. Tá? A gente está aqui agora numa nova era. E o que acontece? Percebam que nós chegamos no momento que a comunicação é o item que agora está ficando mais congelado. Como que tá os relacionamentos? Tudo pro WhatsApp. Tem gente que não tem coragem de te falar algo, mas no WhatsApp manda mensagem. Já aconteceu isso com vocês? O cara não tem coragem de falar com você, mas manda mensagem. Eu vejo relacionamentos hoje que as pessoas, elas procuram viver uma vida cada vez mais solitária. E isso é um problema para a humanidade. Os seres humanos não foram criados para conviver sozinhos. Por mais que você tenha um monte de bloqueio na tua cabeça, um monte de problema aí do teu passado, problema com o pai, problema com mãe, problema com o avô, com a avó, problema com o professor, problema com, sei lá, com tanta gente aí que nos bloqueia o tempo todo, né? Nós somos bloqueados o tempo todo. E esse bloqueio te impede de prosperar. Por quê? Porque você não quer mais se comunicar, você não quer mais aprender, você não quer liderar, você não quer se posicionar. Quando a gente se posiciona, muitas vezes está da forma errada. Então, eu vejo assim, precisamos ter uma cura interna, óbvio, mas também precisamos exercitar com as pessoas que estão à nossa volta o aprendizado, as trocas de experiências. Por que vocês são líderes hoje? Fala para mim. Vocês são líderes para formar outros líderes. Você sabe quando você recebe o título de líder? Você quer receber um diploma de líder? Vamos lá, o Thiago vai criar aqui um diploma de líder, vou te dar. Quando você formar outros líderes. Se você não tem a capacidade de formar outros líderes, infelizmente, você não é um líder ainda. Você está no processo. Líder forma outros líderes. Coloca isso na sua cabeça. E uma coisa é muito certa. Se você ainda não tem a capacidade de ensinar outra pessoa aquilo que você já tem capacidade de fazer, eu tenho capacidade de fazer, mas não tenho capacidade de formar. Tem que destravar a comunicação. Sua falha está na comunicação. Tá? Então, eu quero que agora vocês desenvolvam mais, tá?
essa comunicação. Por favor, tenham coragem de falar a verdade. Nunca alimentem mentiras, por favor. Façam um trato com vocês mesmos, sabe? Um dia eu tive um discernimento que Jesus não habita lugares que tenha mentira. De jeito nenhum. Onde tem mentira, Jesus não está habitando esse lugar. Seja na sua casa, na sua empresa, nas suas decisões. Então não trabalhe com a mentira, de jeito nenhum. Busque sempre a verdade. E se tem algo que você tem que falar com uma pessoa, fale. Só aprenda a comunicar. Para muitas vezes você não soltar um esporro na pessoa. Às vezes você vai fazendo 3, 4 perguntas e você vai colocando para fora aquele sentimento que você tem, você vai tratar uma ferida que está impedindo você de crescer. Por exemplo, quem de vocês aí tem sócios e sofre com sócio, por exemplo? Cara, sócio só acontece problema por falta de comunicação e de abrir a verdade. Todas as vezes que você tem uma sociedade, uma parceria, e você não joga para fora a verdade, não vai acabar bem. Infelizmente, isso não vai acabar bem.